Olá, queridas e queridos amantes da natureza no Figueiredo aqui hoje, muito bem acompanhada. Meu maridão, Celso está aqui comigo. A gente veio até Vinhedo conversar com Gustavo La Sala, que é amigo do meu marido, professor do Mackenzie e grande estudioso das abelhas nativas. Ele vai dar uma super aula pra gente. Vamos lá? Estou aqui com Gustavo La Sala. Gustavo, que prazer, muito obrigada por receber a gente aqui nesse sábado na sua casa para falar sobre a sua grande paixão, né? Isso mesmo. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. Eu crio abelha aqui na chácara onde eu moro desde 2012, aqui em Vinhedo. Comecei a criar por acaso e tenho aperfeiçoado aí cada vez mais na meliponicultura, que é a atividade de criação de abelhas nativas sem ferrão. Eu organizei uma espécie de portfólio, onde eu tenho 7 espécies diferentes na parede, lado a lado, para ficar mais fácil de apresentar para as pessoas. Então eu tenho espécies que são adaptadas à vida urbana e espécies que não são adaptadas, né? Então eu tenho aqui a jataí, tenho o mirim, tenho a abelha da orquídea nessas caixas pequenininhas, eu tenho a manduri, aqui eu tenho espécies que são solitárias, que entram na carpinteiras, que entram nesses furinhos, aqui eu tenho a mirim preguiça e aqui eu tenho a mandaçaia, que é uma espécie que não é adaptada à vida urbana, mas que convive bem aqui com as outras espécies a partir do manejo racional, né, de conseguir fazer com que elas criem uma comunidade aqui e convivam bem. Com as abelhas maiores, como a mandaçaia, por exemplo, elas saem bem de manhãzinha, quando começa a clarear. Dá até pra gente, eu vou fazer aqui um estímulo para ver se elas começam a sair, que aí vocês podem conseguir ver elas saindo da caixa, né? Então, olha só, a mandaçaia é um pouco maior. Por que tem esse caninho transparente em cima? É para você ver a abelha? Não, ele tem não, aqui é uma espécie de um alimentador artificial e também eu forneço água para elas. Então isso aqui é um alimentadorzinho para elas. E aqui elas fazem a entrada com o que a gente chama de geoprópolis, que é o barro misturado com própolis. Essa é uma das maiores que a gente tem, o tamanho dela equivale ao tamanho da abelha africanizada, que é a conhecida como Apis mellifera, né? E vocês podem perceber, ó, que elas são abelhas que não oferecem risco nenhum, são abelhas sem ferrão. Então elas convivem junto com outras espécies, e eu tenho cachorro aqui, tenho 2 crianças em casa e a gente pode criar essas espécies numa boa. A única questão dela é que ela não é adaptada à vida urbana, ela precisa de água, fonte de água próxima, de barro, resina. Então, no caso da mandaçaia, existe uma complexidade um pouco maior para criar com qualidade. E essa de cima, mirim preguiça, tem um canudão saindo da caixa dela. O que é? Como é que funciona? Como é que os hábitos dessa abelha? Então, essa daqui é o canudo de entrada. Como eu deixei ele no meio aqui da estrutura e fica escuro, fica um pouco mais escuro, né? A gente tem as aberturas dos lados para circular, elas tendem a fazer o canudo um pouco maior. Ela é a menor abelha que eu tenho aqui no meliponário e eu tenho ela em caixa didática. Então, por que o nome dela é preguiça? Porque por ela ser pequenininha e não ter a capacidade de fazer a regulação térmica, ela espera o dia esquentar para ela poder sair para forragear. Ah, que legal! E aí ela demora, né? Então esse preguiça se refere a isso. Ela é um tipo de colmeia que ela não tem uma estrutura convencional. E a gente costuma colocar ela em caixas didáticas para que as pessoas possam ver. Aqui são os potinhos de mel, por exemplo. Aqui em cima e aqui nas laterais, vocês podem ver as estruturas de cera que vão dando suporte aí aos discos de cria. Então aqui não são discos, na verdade são ovinhos de cria que eles são
colocados dentro de uma estrutura pendular. E ela é uma espécie muito interessante, porque as pessoas sequer sabem que são abelhas, né? Por serem muito pequenininhas e não é uma coisa muito divulgada. Então a gente usa muito para crianças e para pessoas que não têm muito contato com abelhas, né? Então é uma abelha que ela ajuda a polinizar principalmente flores com estruturas menores, onde as abelhas grandes não acessam. Ela tem uma importância, mas não é uma abelha que fornece mel, própolis para as pessoas, né? Porque as pessoas costumam associar muito a abelha ao fornecimento do mel, do alimento, né? Tem sempre essa associação. Então ela tem uma importância ecológica. De polinização, né? De polinização, principalmente das plantas pequenas, que é algo importante. E essa caixa toda colorida aqui com umas abelhas meio douradinhas, que lindas, que abelha é essa? Então, essa abelha, ela é conhecida como uruçu. Ela é a uruçu amarela. Uruçu em Tupi-Guarani quer dizer abelha grande. Então, é uma das abelhas maiores. A gente tem vários tipos de uruçu. Aqui na região sudeste, é a única uruçu que é nativa aqui da região. Ela é uma abelha grande, bem populosa. Ela faz os potes de mel do tamanho quase do tamanho de ovos ali, ovinhos de garnizel, até um pouco maior. Então ela é uma espécie muito utilizada para a produção de mel, né? Ela tem também em outras partes do Brasil, mas é uma das uruçus que a gente pode criar. Eu vou mostrar aqui para vocês o pote de mel dela. Então aqui a gente tem uma caixa que é modelo ímpar, com ninho sobre ninho, e a melgueira, onde a gente tem aqui os potes de mel, porque as abelhas sem ferrão, elas fazem mel em potes, né? Diferente da africanizada, que faz em favo. Então você abre aqui, ó, o pote de mel. Quando ele está fechado é que ele está pronto. Isso, o pote quando ele está fechado é que ele pode ser consumido, né? O mel pode ser consumido. O pote aberto, ainda o mel não passou pelo processo de maturação, ele não está pronto ainda para o consumo. Então vou pegar uma pipeta aqui, né? E vou sugar o mel do pote. E aí vocês vão poder experimentar esse mel que tem um sabor bem peculiar. Olha, é bem clarinho. E a cor do mel, ele vai depender da época do ano e da florada. Ah, que interessante. Então o sabor dele e a cor, ele se altera, né? Durante o ano inteiro. É mais ou menos como um vinho. Nossa, é delicado e ao mesmo tempo é rico de sabor. E preenche a boca inteira. Nossa, que maravilhoso esse mel. Adorei. Que abelhas são essas aqui? Aqui tem uma matinha que você criou, que interessante. Isso aqui é a mandaçaia. Ela é uma abelha preta com listinhas amarelas, mais ou menos do tamanho da africanizada e da uruçu amarela. E eu procuro simular um ambiente de interior de mata, porque elas gostam de muita umidade e ficar no ambiente natural. Elas trabalham muito com barro para fazer o geoprópolis, que é essa substância aqui, que é feita a partir do barro e do própolis. Ó, aqui eu estou abrindo uma melgueira, então elas preenchem a cobertura aqui com esse material que é chamado geoprópolis. É esse que faz o própolis? Esse também ele pode ser feito o própolis a partir daqui, mas como ele é misturado com barro, precisa ter um cuidado um pouco maior. Mas é o mesmo, é esse material sim. Ele tem um cheiro bem peculiar, acho que dá até para sentir. E aqui a gente tem a melgueira com os potes de mel muito parecidos com o da uruçu amarela. Eu vou tirar também para você experimentar um pouco de mel da mandaçaia. Ele está bem clarinho também, como o da uruçu amarela, e você vai perceber que ele é diferente. Ó, ele está um pouquinho mais amarelado que o da uruçu amarela, né, nessa época do ano. Uhum. E essa abelha, ela é uma abelha mais, vamos supor, selvagem. Ela não vai bem em ambiente urbano. Ela tem dificuldade de se adaptar ao ambiente urbano e não existe nidificação natural dela no ambiente urbano. Ela nidifica normalmente em ocos de árvore.
Entendi. Então, na cidade é muito mais difícil dela se adaptar. Nossa, um melhor que o outro. É. Que delícia. Nossa, bem diferente um do outro mesmo. Que interessante. No próprio pote de mel, as abelhas fermentam ele. Mas para consumo, você pode consumir in natura, igual vocês acabaram de consumir. Você pode conservar ele em geladeira. Você pode maturar ele também, fermentar o mel, que na verdade você deixa ele envasado e vai liberando gases aos poucos, que é um processo que os índios já faziam para conservar mel, né, visto que eles não tinham geladeira. Você pode pasteurizar mel e desumidificar também. Então tem vários processos de conservação do mel. Um dos que a gente mais acha interessante é o próprio processo de fermentação, porque aí você tira o açúcar, que é uma coisa até próxima aí de trabalhar a fermentação de pimenta, de cerveja, né? São coisas muito parecidas. Aí ele vai ele adquire um sabor diferente e ganha também propriedades nutricionais. Ah, que legal, esses são os ovos. Isso. São os ovinhos que dela, legal. onde vão nascer as abelhas. Que legal. Porque Berçário, aí o berçário. essas daqui elas fazem ovo assim, disco que a gente chama. É meio hexagonal. Ele vai formando assim, porque ele é mesmo, cara, ele não é redondinho, exatamente. Que Ele é legal. hexagonal. E a próxima que eu vou mostrar, eles são cachinhos. Eles não são disquinhos assim, eles estão em cachos. As caixas racionais, elas são adaptadas de acordo com características das espécies. Essa daqui é a espécie marmelada. Além dela ter o nome marmelada porque ela coloca um própolis bem cheiroso, que tem o cheiro de baunilha, e ela vai pintando toda a caixa. Vocês podem ver que ela está mais escura aqui, um pouco mais clara aqui, colocando como se fosse uma espécie de verniz na madeira que fica impermeável. Ela tem um cheiro característico e ela organiza os ovinhos em forma de cacho. Então essa caixa ela trabalha com gavetinhas que a gente que facilita ali o manejo racional, né? Então eu tenho aqui, ó, os ovinhos onde vão nascer as abelhas e a parte de baixo os alimentos. Então aqui é pólen, aqui é mel e aqui os disquinhos. Os disquinhos não, desculpa, os ovinhos onde vão nascer as abelhinhas novas. E aqui tá com um pouquinho de alimento. E aí elas entram por aqui, acessam as gavetinhas e aí elas, conforme o ninho cresce, elas avançam para o outro lado, ó. Então esse outro lado aqui, ele também já está ocupado com ovinhos. Seria uma forma fácil de multiplicar essa colmeia. Então ela tem 4 compartimentos em torre, diferente das outras caixas que a gente viu até agora. E elas são interligadas, pelo meio tem uma passagem. Tem uns furinhos, aqui dá para perceber que tem furinho para baixo. E aqui dá até para ver um pouco o furo que um módulo acessa o outro, bem no meio, ele é central. Tá. Então tem uma série de túneis que vão interligando esses módulozinhos aqui. Que legal! Uma coisa para as pessoas que têm abelha e são iniciantes é que não pode ficar abrindo muito a caixa, né? As pessoas normalmente ficam ansiosas, compram, adquirem, né? Ou ganham uma caixa de abelha e fica a todo momento tirando a tampa ou acetato e vendo como que a colmeia está funcionando. Só que ocorre que as abelhas se comunicam por cheiro, que é um feromônio. E toda vez que você abre a tampa, você dissipa esse cheiro. E isso tira a coalizão da sociedade interna ali, da colônia. E aí é perigoso que aconteça ali um revertério interno e a rainha possa ser tirada ali do posto, né? Uma espécie de impeachment da rainha, porque tem sempre castas superiores que ficam disputando ali a coesão da pequena sociedade que está dentro dessa caixa. Por que algumas espécies trabalham com geoprópolis? Vamos pensar que isso aqui é um tronco de árvore. Elas usam esse material para vedar, tanto em cima quanto embaixo e na lateral, porque normalmente elas ocupam ocos de árvore que já estão velhos e elas usam esse material. Então aqui nessa caixa eu simulo esse comportamento natural e ao invés de usar uma tampa normal, eu coloco uma telinha
e as abelhas preenchem essa telinha com geoprópolis. Então aqui é uma alça que ela está pura, né? Totalmente preenchida de material de geoprópolis. Eu deixo esse plástico assim só para ficar fácil de tirar, para elas não propolizarem, e elas vão fazendo furinho. Isso aqui é chamado batume crivado, onde elas fazem a respiração da própria colônia. Então, como se ela estivesse num tronco de árvore. E aqui o meio da colmeia ele fica livre para fazer esse ar que fica condensando ali da desumidificação do néctar que elas captam e transformam em mel, para ele poder evaporar. Então elas fazem um controle de ar aqui natural para arejar a própria colmeia. Ó, perceba que aqui, ó, elas colocam os potes só na lateral e o meio fica livre. Isso aqui é feito de propósito mesmo, para que esse combinado aqui dê certo. E esses furos aqui, eles vão até aqui em cima, ó, elas vão controlando. Tem áreas que estão abertas aqui ou não. Dependendo da época do ano, elas fecham isso ou abrem para arejar mais ou não. Então é um controle natural. A temperatura. Isso, elas mesmas controlam a regulação térmica. É diferente se eu tiver uma tampa de madeira aqui ou de plástico aqui, fica aberto e elas controlam tudo com o próprio material. Genial. Isso aqui é uma técnica de manejo mais avançada. Que abelha é essa? Essa é a abelha da orquídea, euglossa. Ai, que coisa mais linda! É uma abelha chamada solitária, né? Elas são metalizadas, elas podem ser verde, azuladas, e elas polinizam a flor da orquídea. Nossa, e aí ela também constrói aqui uma estrutura, que é isso? São os ovinhos de cria que elas vão usar aí para se reproduzir. Esses daí já foram abertos, nasceram. Cada uma mora numa caixinha diferente. Elas nascem mais de uma, elas têm, o que acontece é que a mãe nunca tem relação com a filha. A mãe morre antes da filha nascer, por isso que elas são chamadas de solitárias. Mas não necessariamente nessa espécie fica só uma na caixa, às vezes você pode ter umas 3, 4. Muita gente confunde as abelhas da orquídea, que são metalizadas, com mosca varejeira, e na verdade não são. São abelhas que ajudam inclusive na polinização. A principal diferença é o olho, né? A mosca ela tem um olhão grande assim, e a abelha não, né? Ela tem o olho, na verdade ela nem tem o olho assim igual da mosca, né? Porque o da mosca ocupa toda a parte da cabeça dela praticamente, né? Essa é a mosca varejeira. A cabeça dela é ocupada praticamente com o olho, ó, tá vendo? Tem 2 olhos grandes e ela não é toda metalizada. A asa dela é um pouco maior, ela não é toda metalizada também como a abelha da orquídea, né? Bem diferente daquela abelha que a gente gravou. Ela tá com os ovinhos fechados e ela fechou também a porta de entrada aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Pode ver se consegue filmar. Ela fechou. Tá fechado por dentro. Tá fechado por dentro e os ovinhos estão fechados. Então, quer dizer, essa mãe ela vai morrer e vai nascer as filhas. E aí as filhas vão abrir, sair e normalmente as gerações voltam sempre para o mesmo local. Ó, aqui tem abelhas carpinteiras, né? Embora tenha uma mosca soldada aqui tem abelhas que fecharam. Ó, e dá pra gente ver aqui elas com as larvinhas que mais pra frente aí vão nascer também. Então é uma espécie de caixa didática aqui, né? Que a gente deixa o furinho assim exposto, coloca um plástico aqui e aí as abelhas nidificam e a gente consegue ver no interior aqui o que está acontecendo, acompanhar, né? Ó, essa tem bastante ovinhos, ó. E normalmente são espécies que não são sociais, elas não vivem com outras abelhas, elas fazem, no lugar de uma caixa, esse furinho é toda a estrutura de ninho e sociabilização delas, com as gerações, né? Entendi. As abelhas sem ferrão, né, que vivem em colônia, são mais de 250, né, no Brasil. Mas as abelhas solitárias, elas são mais de 1000, são muitas espécies, é difícil conhecer todas, né? Super interessante esse assunto das abelhas, né? Eu tô curtindo tanto que eu vou fazer um vídeo para o próximo domingo, vou aproveitar que eu tô aqui com o Gustavo e a gente vai falar um pouquinho sobre as plantas que precisam das abelhas para serem polinizadas. Então, ó, domingo que vem, te aguardo!